Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Mais uma vez, aqui estamos para falar da Palavra de Deus, a qual tem nos edificado, tem nos transformado, tem nos chamado a atenção quanto à realidade de ter uma vida agradável a Ele. Hoje o assunto que trataremos, ele é muito sério, porque há de desmascarar aqueles que dizem ser do Senhor, mas que as suas obras testemunham o contrário. É isso mesmo. Amados, antes de mais nada, eu gostaria que os irmãos pudessem colaborar conosco com seus dízimos e suas ofertas. Você pode contribuir através do Pix 11 98679 6974 ou pelo CPF 185-183-39863. Toda colaboração será muito bem-vinda. Precisamos da sua ajuda. Queridos, muitos pensam que são do Senhor. Alguns até declaram isso. Mas o que realmente comprova que nós somos dele são os discípulos que nós fazemos. Ok? Percebam que as igrejas hoje, elas não conseguem fidelizar ninguém. Elas não formam pessoas leais, pessoas fiéis, ok? E o motivo disso é simples. Os líderes não estão no Senhor. Porque quando um líder está no Senhor, ele dá fruto. E esse fruto, que são os discípulos, permanecem. E não é o que nós temos visto. Abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. O Messias disse: Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o quê? É o lavrador. Ou seja, o responsável em cuidar da videira. Ok? Versículo de número 2. Olha o que ele diz: Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quem tira? O lavrador, o Pai. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha que interessante isso. Versículo 3. Vós quem? Os discípulos, a quem ele dirigia essa palavra, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora eu pergunto: os discípulos dos líderes destas chamadas igrejas nos dias de hoje estão limpos? Os discípulos das chamadas igrejas nos dias de hoje têm líderes limpos? Se não tem, a palavra que eles têm pregado, ainda que utilizem a mesma Bíblia, não é a mesma pregada pelo Senhor e pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, porque eles não estão limpos. Pegaram? Vamos continuar. Ele disse: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que interessante isso. Percebam que estes líderes de igreja, eles não fazem discípulos, eles fazem apenas ouvintes, os quais, em sua maioria, são esquecidos.
ok? Mas eles não fazem discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz que não só absorve aquilo que tem lhe sido ensinado, como também procede em conformidade com as obras daquele que os ensina, que os instrui. Ok? Mas esses indivíduos que estão aí fora não servem de modelo para ninguém. Em sua maioria são corruptos, lobos devoradores, homens que são omissos em suas declarações, que pregam apenas o conveniente ou o conivente. Porque o que eles dizem não confronta a conduta daqueles que andam no erro. Muito pelo contrário, preocupados em perder o público, eles pregam uma palavra muito amena. Eles não sabem exortar, eles não sabem persuadir dos seus erros. Por quê? Eles mesmos sustentam a vida daqueles que andam no erro. E isso é uma coisa muito séria. O Messias disse: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Estes indivíduos não estão no Senhor. Absolutamente não estão no Senhor. Prestem atenção em suas vidas. Daqui a pouco nós leremos uns textos aqui aonde se explica que o discípulo deve ter a mesma conduta do discipulador. Vamos lá. Versículo 5. Eu sou a videira. Olha o que ele diz. Eu sou a videira. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Prestem atenção nisso. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, ou seja, discípulos. Porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, nenhum discípulo podereis fazer. É muito sério, né? Vamos continuar. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora, como a vara, e secará, morrerá espiritualmente. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que, olha que interessante, se prestarmos atenção dentro do contexto, nós encontramos aqui esta palavra, tudo, como se referindo a qualquer coisa. Mas, se levarmos a tradução ao pé da letra e levarmos em consideração o contexto, nós entenderemos que pedireis a todo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, aquela pessoa que você quer salvar, você pedirá por ela a Deus e Deus lhe concederá. Já pararam para pensar nisso?
Vamos lá. Voltando aqui, vai. Por que será que, entendendo a palavra dentro do contexto, entendendo esse sentido, que tudo aqui diz respeito às pessoas, aos frutos destas varas que são os líderes, os discípulos do Senhor, que estão ligados nele, que estão nele e ele neles, né? Se levarmos em consideração que tudo aqui se refere a pessoas que nós queremos que sejam salvas, pergunto, por que tem tanto filho de pastor perdido? Por que tem tantos pais, mães de crentes perdidos, filhos de crentes? Amados, você entra aí nas favelas, como eu entro, a maioria dos traficantes, a maioria das meninas perdidas, a maioria dos travestis, dos homossexuais, dos ladrões, dos assassinos, a maioria dos cadegueiros são filhos de crentes. Muitos desses crentes aparentemente fiéis, mas nenhuma fidelidade é válida quando não há verdade. Porque o Senhor é enfático: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se você realmente tem a verdadeira palavra de Deus, você pode requerer isso aqui do Senhor. Senhor, eu tenho a tua palavra, a palavra da verdade. Senhor, eu tenho obedecido a tua palavra. A tua palavra tem me mudado. Eu quero o meu filho, Senhor. Eu quero a salvação do meu filho. Eu quero a salvação da minha filha. Eu quero a salvação do meu esposo, da minha esposa, do meu irmão, da minha irmã, do meu sobrinho, da minha sobrinha, da minha mãe, do meu pai. Eu quero a salvação do meu amigo. Eu quero a salvação do meu chefe, do meu funcionário, Senhor. Eu quero, Senhor. Em nome do seu filho Yeshua, eu quero. Senhor, eu quero que o Senhor me use com sinais, prodígios e maravilhas para convencê-los, se for necessário. Se for preciso, que o Senhor me dê a graça para que, impondo as minhas mãos ou dirigindo uma palavra minha em oração, o cadeirante levante, o cego volte a ver, o surdo a ouvir, o mudo a falar, Senhor. O aidético seja curado, o possuído seja liberto, o incrédulo adquira fé. Porque é o que está escrito, irmão. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Peçam, irmãos. Esse é o momento. Deus está falando com vocês. Peçam, peçam. Qual é a alma que vocês querem? A alma que vocês têm tido mais dificuldade? Aquela que tem sido mais usada pelo diabo? O ateu? O incrédulo? Aquele que se tornou descrente? O pecador? O ímpio? O ignorante? Aquele que foi convencido pela heresia? Aquele que tem o evangelho distorcido em sua mente? O Senhor está dizendo: peçam. O que vocês querem? Seus filhos, seus pais, seus netos, seus sobrinhos, seus irmãos? Quem que vocês querem? Seus patrões, seus funcionários? Quem que vocês querem? Peçam, irmãos. Peçam. Se for necessário sinais, se for necessário autoridade, dons espirituais para convencê-los, peçam, irmãos. Revelações que mostrem seus pensamentos, momentos íntimos para que eles creiam. Peçam, irmãos. Peçam. Amém? Versículo 8. O que diz aí? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Puxa, quer dizer então que os discípulos do Senhor
são aqueles que dão o quê? Frutos. Nisto é glorificado meu Pai. O Pai é glorificado no quê? Que deis muito fruto. E assim, glorificando meu Pai, dando muito fruto, sereis meus discípulos. Tem pessoas que pensam que são discípulos apenas por ouvir, os que alegam ser salvos apenas pela fé, sem comprovar essa salvação através das obras, né? Nós temos pregações aqui que nós explicamos isso. Tem outros que pensam que serão salvos apenas tendo a fé e as obras. Mas aqui nós vemos que ser discípulo não se resume apenas a isso, mas também a que Deus seja glorificado pelo fato de darmos muitos frutos. Daí então seremos discípulos do Senhor. Por isso que eu falo que é ruim quando uma pessoa cria uma doutrina baseada em versículos ou contextos isolados. O ser discípulo vai muito além do que se imagina. E o renunciar pai, mãe, irmãos, filhos, esposa, por amor de mim. E o aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, esposa e até mesmo a sua própria vida por amor de mim. E o ser odiado por causa do nome. E agora? Tem muita coisa, ok? Tem muita coisa. Então tem muita gente aí dizendo que é discípulo. Não é discípulo, irmão. O discípulo tem a conduta do seu mestre. O discípulo vive como seu mestre. Agora eu te pergunto, onde estão os discípulos do Senhor? Onde? Tem muitos dizendo ser, se intitulando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas a conduta dos mesmos é contrária à sua afirmação. 19. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ou seja, amando como eu. 10. O que ele disse aí? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, amando como eu. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, amando como Deus. Esse é o amor que nós temos. Na mensagem de ontem eu até trouxe uma explanação sobre isso, que aquele que ama é santo, porque quem ama cumpre, pratica a lei, e o pecado é a transgressão da lei. E quem ama seu próximo não faz nada que possa prejudicá-lo de alguma forma, seja sendo testemunhado por ele em atos diretos, direcionados, como indiretamente, cobiçando o que ele tem, falando mal, pensando mal dele. Então, quem ama é santo. Quem pratica o pecado não ama. Ok? Não ama. Mas, vamos ler de novo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11. O que diz aí? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Olha que interessante. E como é que o Senhor nos amou? Já parou para pensar nisso? Ninguém tem
maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por quem que o Senhor deu a vida? Pelos amigos. Então, o beneficiado pelo perdão ou a justificação com o sacrifício dele são os amigos, ok? Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o amigo que é beneficiado pelo seu sacrifício é aquele que o obedece. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora eu te pergunto: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Certo? Agora no versículo, voltando aqui um pouquinho, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, somente é amigo o obediente. E se ele deu a vida pelos seus amigos, somente os obedientes, que são seus amigos, foram justificados pelo seu sacrifício na cruz. Porque ele deu a vida pelos amigos. Talvez alguém sem entendimento possa se utilizar deste versículo aqui, ó. Olha o que diz aí. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho foi entregue pelo pecado de toda a humanidade. Todavia, somente os crentes, aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Quem é esse que nele crê, que não há de perecer e terá a vida eterna? O amigo. Porque lembra o que nós lemos em João, capítulo de número 15, versículo de número 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê é o que se tornou seu amigo, porque ele dá a vida pelo amigo. E ele falou o seguinte, olha: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ok? Só o obediente é amigo do Senhor e é por esse que ele dá a sua vida. Esse é aquele que do mundo nele creu para não perecer, mas ter a vida eterna. O Senhor concede a vida eterna a todos os que lhe obedecem. Entenderam isso? Vamos lá, dando continuidade aqui. Olha o que ele diz. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo
quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O discípulo conhece tudo aquilo, veja bem, tudo aquilo que o Pai revelou para o Filho. Tudo. Tudo que o Pai revelou para o Filho, o discípulo tem conhecimento. O Senhor o revela. Entenderam? Vamos continuar. Olha o que ele disse. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e o quê? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mais uma vez, tudo aqui implica em discípulo. Porque presta atenção na leitura aí. Olha o que diz. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele está falando do quê? Da permanência dos frutos, da constância do fruto que eles dão, certo? Porque eles são a vara. Então quem são os frutos? Os discípulos. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, a concessão de Deus, quando nós pedirmos em nome do Senhor, são quem? Os discípulos. Ok? São os discípulos, porque o texto está falando do fruto. O texto diz que o Messias é a videira, nós somos as varas, e os frutos são quem? Os discípulos. São os discípulos. Então, o que esse texto está nos ensinando? Que toda vez que nós formos pregar para alguém, nós temos que orar. Senhor, abra as portas do Evangelho naquela casa. Senhor, eu quero aquelas almas para o Senhor. Eu quero ter aqueles frutos, Senhor. Eu quero a alma daquelas pessoas. Se forem os parentes, os parentes. Se forem estranhos, os estranhos. Senhor, opera por meu intermédio. Opera a tua salvação, Senhor. Entrega aquelas almas aos cuidados do teu servo. Me capacita para que eu possa persuadi-las. Que o teu Espírito Santo venha me dar convencimento, sabedoria. Que o Senhor venha operar por meu intermédio sinais, prodígios e maravilhas, mas eu quero, Senhor, aquelas almas que ali estão. Eu quero que elas sejam salvas, Senhor. Eu quero que elas permaneçam. Entenderam? E assim Deus há de agir. Agora eu pergunto para vocês, quando foi que vocês ouviram o pastor fazendo essa oração? Vocês não acham que tem alguma coisa estranha? Pois é. Olha só o que diz aí. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo, olha o que ele diz, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Quando uma pessoa nos causa algum dano por sermos discípulos do Senhor, elas não estão causando esse dano simplesmente a nós. Quem está tomando as nossas dores é o Senhor, e não só isso. Ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo antes, o que diz aí? Eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha que coisa. O que Jesus está falando? Olha só. Se guardarem, né? Se vocês, os discípulos, guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, quando você é obediente, a tendência é que você produza pessoas obedientes. Que coisa, hein? Vamos continuar. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem a Deus. Se eu não viera e não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Presta bem atenção. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. É o chamado efeito bola de neve. Quem nos aborrece, aborrece ao Senhor Jesus, ao Senhor Yeshua, o Messias. E aquele que aborrece ao Messias, aborrece também o Pai. Sabe por quê? Porque nós somos um. Nós somos um com o Pai. Eu vou te mostrar a oração que o Senhor fez lá em João 17. Vamos ler a partir do versículo de número 17, ok? Olha só. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O mundo que nos aborrece. Agora presta atenção nisso. Olha o que o Messias disse. E por eles quem? Os discípulos, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que interessante. Então, o Messias se santificava pelos seus discípulos, para que os mesmos fossem santificados na verdade. Agora eu te pergunto, esses líderes se santificam pelos discípulos? Eles não se santificam nem por si mesmos. Imagine pelos discípulos. Se marcar, eles não têm nem ideia dessa informação. Mas vamos continuar. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, no caso, nós, que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus por isso. Para que todos, olha só, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Em outras palavras, meus amados irmãos, nós somos um. Um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito. Nós somos um. Uns com os outros. Nós somos um. Quem aborrece a um, aborrece a todos. Quando o motivo é termos recebido a palavra, em João 17,14, o Messias disse o quê? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, quando nós somos perseguidos e odiados por sermos discípulos, por pregarmos o nome, por termos recebido e sermos praticantes da palavra, quando as pessoas nos aborrecem, aborrecem pelo mesmo motivo,
que o Senhor Yeshua foi aborrecido. E ele foi aborrecido porque o Pai lhe incumbiu desta missão, de viver e pregar esta palavra que hoje o mundo nos odeia. Então, quem nos aborrece, quem nos odeia, quem nos aflige, quem nos atribula, não é Deus, é o mundo, porque nós incomodamos o mundo. Entenderam? E é chato falar disso, mas os piores inimigos que nós temos no mundo hoje são os religiosos. Aqueles que deveriam estar dos nossos lados, aqueles que deveriam acreditar no que nós estamos dizendo, aqueles que deveriam, por meio das nossas pregações, corrigirem a sua crença, mudarem a sua conduta. Estes são os primeiros a nos perseguirem. Inclusive quando os tais estão dentro do nosso lar. Pois é. Triste, mas é a verdade, meus amados. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Agora eu pergunto para vocês, será que essas pessoas têm noção desta realidade? Com certeza não. Porque se a tivessem, não estariam levando a vida que eles têm levado. Concordam comigo? Porque o negócio está feio. Vamos lá. João 15:18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, vos aflige. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, se guardarem, né, está falando de nós, a minha palavra também guardarão a vossa. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, aqueles a quem nós pregarmos também guardarão a nossa. Por quê? Nós somos discípulos. E o discípulo é aquele que guarda a palavra, é aquele que obedece a palavra, é aquele que pratica a palavra. Olha só, João capítulo 8. João 8, a partir do versículo de número 31. João 8, 31. Jesus e Yeshua dizia, pois, aos judeus que criam nele, estava falando com crentes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que acontecia aqui? Quando ele pregou, muitos creram nele, como diz o versículo anterior, versículo 30. Só que ele observou, obviamente, que eles estavam dizendo que eram ou achavam que haviam se tornado discípulos sem permanecer, sem obedecer, sem guardar, sem praticar a sua palavra. Daí então ele disse aos tais, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o discípulo verdadeiro é o que permanece na prática da palavra, e não aquele que diz ser discípulo, sem ter nenhuma obra que ateste isso. As obras que atestam que o indivíduo é um discípulo do Senhor são derivadas da obediência, são resultados ou resultantes da obediência, da permanência na palavra. Como alguém pode dizer que permanece na palavra, sendo que a sua conduta não atesta isso? Sendo que a sua conduta não comprova isso? Sendo que não tem nenhum tipo de comportamento, nenhuma obra
que atesta isso. Versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que conhece a verdade? É aquele que crê sem permanecer na palavra? Sem praticá-la? Lembra o versículo 31? Vamos ler de novo? O que diz aí? Jesus, Yeshua, dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. Ele estava falando com crentes, como esses aí fora, que dizem ser crentes e não têm as obras que atestam a sua crença, que comprovam que são discípulos do Senhor. Yeshua, Jesus, dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o discípulo entra no processo de libertação. E o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra, não aquele que diz ser crente, que diz ser do Senhor. O que atesta, né, o indivíduo ser ou não do Senhor é a obediência à sua palavra, a permanência na sua palavra, o guardar a sua palavra. Entenderam, meus amados? Muitos dos que estão aí fora que dizem não são. Não são. Estes tais não têm, como que eu posso dizer, nenhum tipo de característica que atestem que são discípulos do Senhor. Eles não vivem de maneira a serem agradáveis ao Senhor. De maneira nenhuma. Eles não têm as obras. Eles não têm as obras. Quem não tem a obra não é discípulo. E o discípulo dá fruto. Quem são os frutos? Os discípulos dos discípulos. E para que as pessoas creiam que o Senhor nos enviou, para que possam vir a se tornar nossos discípulos, que somos discípulos do Senhor, logo, indiretamente discípulos do Senhor também, é a nossa unidade, as nossas obras, o nosso comportamento. Tem muita gente achando que está no Senhor, mas não está. Como um cara pode ser verdadeiramente um discípulo se ele não permanece na palavra, não obedece à palavra? Se ele não se porta como o Senhor? Se ele não vive como o Senhor pediu para que ele vivesse? Prestem atenção nisso que eu disse no princípio da pregação. Esses caras não fidelizam ninguém. As pessoas entram e saem das suas chamadas igrejas. Pouquíssimos têm permanência. É um entra e sai violento. As pessoas que estão lá dentro, as assíduas, se tornam como seus mestres. Aí você fala assim, mas isso não é bom? Não, não é bom. Porque os mestres não são modelos. Não são modelos. Uma vez um indivíduo me perguntou, como eu posso identificar uma igreja do Senhor? Eu falei para ele, a primeira coisa é o nome verdadeiro, a preocupação com o nome verdadeiro. A segunda é entender que o Messias encarnou 100% humano e que ele é a prova de que nós podemos vencer o pecado se vivermos como ele. E a terceira, para se identificar se o indivíduo é do Senhor, observe o rebanho. Presta atenção na conduta do rebanho. Se a maioria for santo segundo o Evangelho, aquele pastor ele é de Deus, ele é um referencial. Eles estão imitando a sua conduta. Agora, se a maioria tiver com a vida desgraçada, no pecado, na mentira, sensuais, eróticos, sem conhecimento bíblico,
sem preocupação em ter uma boa conduta. Não tem nada do Senhor nesse líder. Porque, tal como o seu Senhor, são seus servos. Olha só o que o Senhor disse. Lucas. Quero achar um versículo aqui onde o Senhor diz que não é o servo maior do que o seu Senhor. Vocês lembram onde está esse versículo? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Puxa vida, esses dias eu estava lendo isso. Irmãos, é muita informação e às vezes nos foge, né? Muita coisa. Eu prego tudo pelo Espírito. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu vou digitando. Como eu tenho uma Bíblia no aplicativo, fica fácil de ver. Só que esse aplicativo ele não tem busca de versículos. Então eu tenho que achar. Mas é rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Só um instantinho, tá, meus amados? Esse versículo ele é muito importante. Puxa vida. Estou tentando lembrar aqui, não é o servo maior que o seu senhor, basta ao servo ser como o seu senhor e o discípulo como seu mestre. Deixa eu ver aqui, se é Mateus 23:11. Deixa eu ver. Não, não é. Deixa eu ver, Mateus 20.
Não vou lembrar agora, mas enfim. O Senhor disse que aquele que quisesse ser o Senhor seria servo de todos. Aquele que quisesse ser o maior teria que ser o menor de todos. Ele disse que não é o servo maior que o seu senhor, nem o discípulo maior que o seu mestre, mas bastaria ao servo ser como o seu senhor e o discípulo como o seu mestre. E isso nós não temos visto dentro das igrejas no dia de hoje. Porque eles se eximiram de qualquer responsabilidade, dizendo que é impossível ser como o Senhor, que é impossível viver do jeito que fossem agradáveis a Deus, que todos são pecadores. Ou seja, esse conformismo com o pecado tem levado as pessoas a uma vida totalmente negligente, uma vida totalmente irresponsável. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Só que as pessoas, elas não têm se preocupado em ser agradáveis ao Senhor, porque eles estão sendo desestimulados. Hoje nós não temos visto ninguém ligado ao Senhor, porque ele falou, olha, eu sou a videira, vós sois as varas. Toda vara que estiver em mim dá muito fruto. A vara que não dá fruto, arranca fora. Ela seca, é colhida e lançada no fogo. Ou seja, um discípulo que não dá fruto, ele vai perder a sua salvação. Só que isso não é ensinado. E essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Olha só, eu acho que eu lembrei aqui do versículo. Deixa eu ver. Achei aqui, irmãos. Olha só. Prestem atenção nisso aí. É isso aqui que eu queria achar. Perdão aí, é porque às vezes demora pra gente lembrar. É muito texto, mas olha só. Mateus 10, 24. O que diz aí? Não é o discípulo mais do que o mestre, ou maior do que o mestre. Nem é o servo mais ou maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Baal-zebu ou Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, aqueles que trabalham para ele. Então, o que o Senhor está dizendo? Que nós temos que ser como ele. Agora eu pergunto, essas pessoas que estão aí fora têm sido como o Senhor? Por que tantas pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem dos ministérios, nunca permanecem, nunca são fidelizados? Bom, por parte nós entendemos que a minoria que não se fideliza é porque não tem compromisso, porque não quer viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas é a grande maioria, meus irmãos. As igrejas hoje são compostas por meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que induzem ao erro ou que enganam fraudulosamente. O que é enganar fraudulosamente? É quando o indivíduo é uma fraude. Ele se passa por quem ele não é. E de repente, por ser eloquente, ter versículos decorados, ainda que utilize tudo de maneira errada, tudo fora de contexto. De repente, o seu carisma, a sua simpatia,
engana um monte de gente, tendo a aparência de que vive, mas está morto, sendo um apóstolo de Satanás, um obreiro fraudulento. Engana as pessoas. Quem são os enganados? Aqueles que não entraram no processo de formação adequado. E não entraram porque foram ter com quem? Com homens que pregassem coisas que lhes fossem agradáveis, segundo as suas concupiscências. Agora o Evangelho serve para gerar filhos para Deus. Discípulos leais, fiéis, constantes. Homens cuja preocupação é orar para que Deus possa usá-los para salvar as almas dos demais. Então vocês têm que entender isso. Se você está vindo para cá e está achando que você vai continuar vivendo do mesmo jeito, não, irmão. Você está sendo chamado para você viver de maneira diferente. Aqui é o reino de Deus, irmão. Aqui você vai aprender a ser um pregador do Evangelho. Você vai ganhar conhecimento, entendimento, você vai ser tratado para poder fazer discípulos. Para ser um formador de pessoas, você tem que ser formado. Para pregar a perfeição, você tem que viver em aperfeiçoamento. Você tem que ter a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Você acha que todo esse conhecimento que eu tenho vem da onde? Vem da onde? Irmãos, eu tenho a mesma fé e o mesmo conhecimento do Senhor. A mesma fé e o mesmo conhecimento do Senhor. Isso eu tenho plena convicção, porque eu não distorço absolutamente nada. E quando a minha carne se sobressai e eu prego algo que não convém, ou algo errado, automaticamente, pode passar o tempo que for, né? Às vezes automaticamente, às vezes demora um tempo. O Espírito Santo vem e fala, ó, tá errado, hein? Corrige isso daí vai causar problema. E eu venho em público e falo, ó, irmãos, lembra quando eu preguei isso, aquilo, quando o dízimo, por exemplo? O Espírito Santo me corrigiu, irmãos. Então eu estou pregando aqui para os irmãos porque eu estou preocupado. As igrejas aí fora têm formado perdidos, têm formado dispersos, têm formado condenados, convencidos de uma salvação que eles não têm direito, depositando a esperança no vento. Porque o salvo é aquele que, como ele é neste mundo também. Tem semelhança comportamental com seu Senhor. Se parece com ele. Age como seu pai. Age como o Messias, como seu irmão. Mas nós não temos visto aí fora esse tipo de conduta. Então, meu apelo aos irmãos é que os irmãos venham viver como as Escrituras têm pedido. Amém, meus amados? Amados, mais uma vez, contribuam com seus dízimos e suas ofertas. Você pode contribuir pelo Pix no 11 98679 6974 ou pelo CPF no 185 183 398 63. Toda a ajuda será muito bem-vinda. Deus precisa de você e os pregadores do Evangelho para continuarem fazendo o seu trabalho também. Deus abençoe a todos. Shalom.